Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Estamos aí na nossa quinta aula de funções orgânicas, apresentando aí para vocês os ácidos carboxílicos, que deixa eu já pegar aqui. Uma das funções orgânicas aí mais famosas que tem, eu acho, né? Então, vamos começar. Começando, gente, para o que é um ácido carboxílico. Então, vamos lá. Os ácidos carboxílicos são caracterizados por um grupo carboxila na cadeia. Ou seja, a função deles é essa aqui, ó. É a junção de uma carbonila, que é esse C dupla O aqui, com uma hidroxila. Ou seja, carbonila, hidroxila, carboxila, beleza? Então é esse carinha aqui. E eles sempre ficam na extremidade da cadeia, tá bom? Porque o carbono faz quatro ligações, e aqui já tem três, né? Então só pode fazer mais uma aqui, beleza? Na cadeia, gente, eles podem ser representados de maneiras mais simples, como COH ou CO2H, tá bom? Então esse aqui é um ácido carboxílico também, beleza? Aí, um dos vários exemplos que eu ainda vou dar de ácidos carboxílicos aqui na aula, o ácido lático, que ele é usado em cremes para deixar a pele mais flexível e macia, e em altas concentrações é utilizado no peeling facial, um procedimento facial que remove as células mortas por esfoliação. Beleza? E o ácido lático, gente, também é produzido no nosso corpo, né? Aí no metabolismo da glicose, como uma função aí dele que muitos de vocês devem saber. Pela atividade muscular anaeróbica, então decomposto em CO2H2O. Sua acumulação passageira causa a sensação de cansaço, dor muscular e às vezes cãibra. Ou seja, quando a gente faz esses exercícios anaeróbicos com muita intensidade em muito pouco tempo, os nossos músculos acabam ficando meio cansados, assim, fica uma sensação de cansaço mesmo, né? Isso é por causa do acúmulo do ácido lático produzido para gerar energia. Aqui, ó. Glicose gera energia e ácido lático. Beleza? Então agora vamos começar aí na sua nomenclatura. Oficial e opaque. Ácidos mais substituintes, que são os radicais, metil, etil, propil e os outros lá. Prefixo, que é a quantidade de carbonos, o famoso met, et, prop, but. E, não. Infixo, que é o tipo da ligação entre os carbonos, que pode ser simples, dupla ou tripla. E o sufixo, que o sufixo característico dos ácidos carboxílicos é oico, beleza? Então é o ácido blá 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 oico, tá bom? Começando aqui, vamos nomear esse carinha aqui, ó. Primeiro ácido, aqui ele tem um carbono, então met, somente ligações simples, na verdade só tem ele, né? Então an. E como ele é um ácido carboxílico, temos oico, ácido metanóico, beleza? Show de bola. Agora vamos nesse carinha aqui, ó ácido, né? E aqui, gente, a gente pode ver que tem um radical, que é esse carinha aqui, que é um metil, certo? Porque aqui, ó, a cadeia poderia ser assim, né? Ou assim, tanto faz, né? Mas tem um carbono aí que não tá na cadeia principal, que é um metil radical. Então, ácido, metil, um, dois, três carbonos na cadeia principal, prop, somente ligações simples entre eles, an, e como ele é um ácido carboxílico aqui, né? Oico, ácido metilpropanoico. Gente, como só tem uma possibilidade de localização do metil, que no caso seria aqui, se ele tivesse aqui, daí a cadeia principal teria quatro carbonos, e não precisamos por número, certinho? Agora vamos com esse aqui de cima, ó. Ácido, né, primeiramente. Dois carbonos et, só ligação simples entre eles, an. E dioico, porque tá vendo? Tem duas carboxilas aqui, ó. Tem uma aqui e outra aqui, tá bom? Então ele é um ácido dicarboxílico. Ácido etano dioico, que tem dois ácidos carboxílicos, beleza? E esse carinha específico, o nome usual dele é ácido oxálico, aí de curiosidade, tá bom? Agora é só nomenclatura semi-sistemática ou usual, bem parecida com a dos aldeídos, se vocês lembram da linha de aldeídos, né? Nome referenciando alguma das propriedades abaixo, mais ico. Que essas propriedades podem ser propriedades físicas mesmo, né, físico-químicas, o sabor, fonte que foram descobertos e outras características, né? Aqui dois exemplos bem legais. Ácido malônico, no grego malon, que vem de maçã. Ele foi inicialmente descoberto pela oxidação do ácido málico, presente nas maçãs também, tá bom? O nome oficial desse carinha aqui seria ácido propanodioico, beleza? Que dioico porque tem nos dois ácidos carboxílicos, próprio porque um, dois, três, e an só simples entre eles, tá bem? Ácido succínico, do latim succinum, que significa âmbar.
Tá, no passado, obtida através da destilação do âmbar, que é uma resina fóssil, que é essa resina amarela aqui, né? Tanto que tem aquele fóssil de um louva-a-Deus, né, de 30 milhões de anos atrás, que você já deve ter ouvido falar, em um âmbar, né, conservado muito bem, tá? Esse aqui, o nome dele seria ácido butanodioico, porque tem dois ácidos carboxílicos, só ligações simples entre eles, e but, que é quatro carbonos, né, um, dois, três, quatro, tá bom? Então vamos pro próximo. Agora eu quero dar uns exemplos de alguns ácidos para vocês, tá bom? Ácido acético, muito famoso aí, que é o principal componente do vinagre, né? O famoso vinagre. Do latim acetum, que significa azedo. Tanto que esse prefixo acete, ele é comumente utilizado na química orgânica para se referir a dois carbonos, beleza? O ácido acético tem aplicações culinárias e industriais, tanto na fabricação de produtos químicos, plásticos, solventes e produtos de limpeza. É importante o manusear com cuidado, já que concentrações elevadas podem causar irritação e outros efeitos adversos à saúde. E o seu nome o oficial é OPAC, ácido etanoico, beleza? Que é esse carinha aqui, tá bom? Temos também o ácido fórmico, que é encontrado no veneno da formiga, do latim formica. Hoje em dia ele é sintetizado em laboratório e o seu nome UPAC é ácido metanóico, que é esse carinha aqui, ó. Ah, gente, quando vocês forem ver esse carinha aqui, ó, não confundam, isso aqui é um hidrogênio. Porque a gente ó, bate o olho muito rápido, né, e já acha que isso aqui é um carbono, mas não, é um hidrogênio. Isso tem um carbono mesmo, então, ácido metanóico, tá certo? Outros ácidos aí que vale a pena citar: ácido adípico, formado quando gorduras são oxidadas com um ácido nítrico, do latim adipem, que significa uma gordura. E o seu nome UPAC é ácido hexanodioico. Hex é de seis carbonos, tá bom? Quando a gente fala que o Brasil vai ser hexa, que ele vai ter seis campeonatos mundiais. Então, aqui ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E só ligações simples entre eles, e dioico, dois ácidos carboxílicos mesmo, tá bom? Acho que isso vocês já entenderam, então eu não vou mais falar muito disso mais pra frente, beleza? Ácido caproico, responsável pelo odor característico dos caprinos, que corresponde aí às cabras e os bodes, que é esse carinha aqui. E o seu nome UPAC é ácido hexanoico mesmo, tá bom? Ou hex, aí ó, que significa seis carbonos, beleza? Mas não poderíamos falar de ácidos carboxílicos sem falar do ácido cítrico, famosíssimo, encontrado principalmente em frutas cítricas, como o próprio nome já diz, como o limão e a laranja. Ele é utilizado como antioxidante, acidulante, conservante, realçador de sabor e também componente em produtos de limpeza, né? Tem uma vasta gama de usos, beleza? Que é esse carinha aqui. E percebam, gente, que o ácido cítrico, ele é um ácido bem ácido, porque ele tem três carboxilas, uma aqui, outra aqui e outra aqui. Isso aqui é uma hidroxila mesmo, tá? Uma hidroxila alcoólica, porque tá ligado a um carbono saturado. E como aqui tem três carboxilas, ele é um ácido tricarboxílico, certo? E eu não sei qual que é o nome e o pack dele, tá? Porque vendo desse jeito é um pouco mais difícil de dizer, tá bom? Mas enfim. Propriedades físicas. Os ácidos carboxílicos, gente, são compostos polares que fazem força intermolecular do tipo ligação de hidrogênio com eles mesmos e a água. E vocês lembram que eu falei que o ácido cítrico ele era um pouco mais forte por ter três carboxilas? Por isso mesmo, o nome dele é ácidos. Eles liberam H+ também. Mas todos eles são ácidos fracos. Eles liberam H+ da hidroxila, mas em poucas quantidades. Então eles liberam esse hidrogênio aqui, ó. Tá bom? Esse H+ aqui, certo? E em comparação, né, aos ácidos inorgânicos, que são muito fortes, que nem o sulfúrico e o clorídrico, todos os orgânicos são fracos, tá bom? Na química orgânica, a gente tem dois tipos de ácidos principais, que são os ácidos carboxílicos e os sulfônicos. Mas os sulfônicos eu vou falar muito mais pra frente, tá bom? Eles são substâncias de maior caráter ácido comparado com outras funções orgânicas, e como sempre, o aumento da cadeia diminui a sua solubilidade em água. Aqui é uma tabelinha com valores numéricos, caso você tenha curiosidade e queira ver aí sobre a sua temperatura de ebulição e solubilidade de alguns ácidos carboxílicos, né?
Quanto maior a cadeia, menor a solubilidade de água, né? Então aqui, ó, por 100 gramas de água aqui, a temperatura de ebulição também aumenta com o aumento da cadeia, certo? E a massa molar, obviamente, também, tá bom? O de sempre. Então, gente, antes da gente ir para os exercícios, vamos falar um pouquinho dos ácidos graxos, que são ácidos carboxílicos especiais, que na natureza são encontrados nos lipídios, ou seja, nas gorduras e nos óleos. Olha a bioquímica aí. Os ácidos mais frequentes são os de cadeia longa, né, que tem mais de 12 átomos de carbono, mas eles podem ser curtos e medianos também, tá? Podem ser alifáticos normais e tem apenas uma carboxila, tá bom? Então eles são ácidos carboxílicos mesmo, não dicarboxílicos, nada disso. E como vocês já devem saber, eles podem ser saturados e insaturados. O que isso quer dizer? Que é saturado, gente, apenas ligações simples, como essa molécula aqui, do ácido palmítico. Tá vendo? Só tem ligação simples entre os carbonos. Né? Quando é insaturado, é quando tem uma ou mais ligação dupla ou tripla entre os carbonos, certo? O ácido palmítico em específico que eu trouxe para vocês, o seu nome IUPAC é o ácido hexadecanoico, que hexadec significa hexa de 6, né? E dec 10, 16 carbonos. Então, se contar aqui, tem 16 carbonos. E, de curiosidade, ele é o principal componente do óleo de palma, por isso o nome, tá bem? E aí, três ácidos graxos super famosos, né? O ômega 3, 6 e 9. Esses carinhas aqui. O nome e o pack dele, gente, é ácido octadec, porque tem 18 carbonos, os três. E, e temos algumas insaturações, eles são insaturados, tá? Aqui, que são essas ligações duplas aqui, tá bem? O ômega 3 é trienoico, é trien, três ligações duplas. O ômega 6 é dien, tem duas ligações duplas. E o ômega 9 é só en mesmo, tem uma ligação dupla. E agora sim, vamos para os exercícios, tá? São quatro exercícios de vestibular, bem simplesinhos, tá? Que a gente vai fazer hoje. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a caneta, beleza. O EA Amazonas, com certeza. O óleo da amêndoa de andiroba, árvore de grande porte encontrada na região da floresta amazônica, tem aplicações medicinais como antisséptico, cicatrizante e anti-inflamatório. Um dos principais constituintes desse óleo é a oleína, cuja estrutura química está representada a seguir. Aí tem a estrutura química da oleína e eu ver o que ele está perguntando. Na estrutura da oleína são encontrados grupos funcionais característicos da função orgânica. Ah, tá bom, ele quer saber qual a função orgânica que é esse aqui. E a gente pode ver que é esse carinha aqui, né, que não é carbono. E como tem uma carbonila e uma hidroxila aqui, é uma carboxila. E carboxilas estão onde? Nos ácidos carboxílicos. Letra A. Bem, bem tranquila essa aqui, tá bom? OEC 2022. O vinagre é uma solução aquosa de ácido acético, largamente utilizado na culinária em saladas e outros pratos. Aí, como eu falei, ó. Nos produtos comerciais, vem indicada no rótulo a porcentagem do ácido acético presente, em termos de massa do ácido por volume de vinagre. Atente para as seguintes afirmações sobre o ácido acético. Beleza, então vamos lá. Antes da gente ler isso aqui, vamos ler aqui embaixo primeiro. Considerando as proposições acima apresentadas, é correto afirmar que. Ah, tá bom. Ele quer saber quais dessas duas aqui estão certas. Então vamos lá. O ácido acético pertence à função orgânica dos ácidos carboxílicos e, pela nomenclatura OPAC, é denominado de ácido etanóico. Certinho, show de bola, isso mesmo. Ah, ficou bonito até. 2. A representação da fórmula estrutural do ácido acético é. Aí tem a formulinha dele aqui, gente. Dois carbonos, carboxila. Certinho, é exatamente isso aqui. Então, as duas estão certas. Letra D. Ambas são verdadeiras. Show de bola. Próxima questão. O EC 2022 também. Os ácidos carboxílicos mais presentes em nosso cotidiano são os de menor cadeia, tais como ácido fórmico, ácido metanoico e ácido acético, ácido etanoico, que correspondem respectivamente aos principais componentes do veneno da picada de formigas e do vinagre utilizado na culinária, aí ó, que eu falei. Com relação aos ácidos carboxílicos, analise as seguintes afirmações. 1. São compostos orgânicos com um ou mais grupos COOH ligados à cadeia carbônica. É isso mesmo. É correto que se afirma em. Ah, tá bom. Ele quer saber quais estão as certas. O grupo funcional desses compostos é denominado carboxila. Isso mesmo, exatamente.
3. Podem ser classificados em alifáticos, aromáticos, monocarboxílicos e dicarboxílicos? Sim, gente, essa aqui está certa, apesar da gente não ter comentado. Porque os ácidos carboxílicos, eles podem ter uma cadeia fechada, uma cadeia alifática. Eles podem ser aromáticos, podem ter um anel aromático, né? Um benzeno, né? Um fenol. Não, não fenol, desculpa. Um fenil. Eles podem, sim. Eles podem ter uma carboxila, que é o monocarboxílicos, e podem ter duas carboxilas também, que é dicarboxílicos. Mas também podem ter três, quatro, cinco, seis, e assim vai, tá bom? Mas essa aqui tá certa, porque todas essas classificações estão certas. Tem mais? Tem. Mas essa aqui a gente pode considerar como certa também. Beleza? Então, o certo seria a letra D, um 2 e 3. Beleza? Certinho. Última questão aí, do Enem. Opa, Enem ano passado. Os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas, como substituintes de pesticidas sintéticos tradicionais, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizarem custos e riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos nas respostas de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades no controle de pragas. Opa! Então, beleza. Aí tem as moléculas dos dois, que eu vou chamar de 1 e 2. E 2. E ele está perguntando qual a função orgânica correspondente ao grupo funcional comum para esses dois compostos. Então, ele quer saber qual que é a função orgânica que tem nesses dois compostos. Então, vamos lá. Aqui nós temos um ácido carboxílico, temos uma carboxila, e nós temos um fenol, porque é uma hidroxila ligado a um anel aromático. E aqui nós temos uma cetona, uma carbonila num carbono secundário, que é esse aqui, está ligado a outros dois carbonos. E também um ácido carboxílico, que é o COH, beleza? Então ele quer saber qual a função que tem nesses dois compostos. E a resposta é ácido carboxílico. Isso aqui foi uma questão que você tinha que pensar um pouco mais, porque é a mesma função, só que representada de jeitos diferentes, né? Como eu falei bem no começo da aula. Aqui é a fórmula aberta, né? A representação aberta e aqui a simplificada, beleza? Então, é a resposta A, ácido carboxílico. Questão do Enem, resolvi. E foi isso, gente. Muito obrigado por assistirem até aqui a aulinha de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e gostado da aulinha também. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder, tá bom? E é isso. Vejo vocês na próxima aula sobre bases, funções inorgânicas. Falou e foi. Até mais. Tchau, tchau.